Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar a resolução de questões da banca IDIB. É a nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos aqui do nosso canal. Antes de iniciar, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e comenta aqui qual banco, qual tema você gostaria que a gente trabalhasse em nossas aulas. Se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então, antes da gente iniciar as questões propriamente ditas, um comentário que eu sempre falo em relação à IDIB é que é uma banca não muito estável, né? A gente tem algumas questões mais gerais que de fato são trabalhados, temas mais recorrentes, porém em várias provas da IDIB a gente tem questões muito específicas, até mesmo de alguns artigos que nem são assim tão de referência na área ou até mesmo de referência nos concursos. Então acaba sendo uma banca de certa forma instável que a gente tem que buscar e resolver provas passadas para identificar essas possíveis referências que ela possa trazer em suas provas. Mas, de forma geral, a minha recomendação em relação à preparação para a IDIB é justamente focar realmente nos temas mais recorrentes, focar na teoria dos concursos de educação física de forma geral, para garantir pelo menos aquelas questões mais gerais, aquelas questões que a banca IDIB traz de forma mais constante. Então, é justamente essas questões que a gente vai trabalhar nessa aula. Na primeira questão, a gente tem a seguinte afirmação: não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados, é preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. Refere-se a qual princípio curricular no trato com os conteúdos da educação física? E aí a gente vai estar falando do coletivo de autores na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, onde a gente tem aí os princípios curriculares no trato com os conteúdos da educação física, né? A gente tem princípios de seleção de conteúdos e princípios metodológicos. Se você não conhece, a gente tem inclusive um minicurso do coletivo de autores trabalhando a obra por completo, né? A gente tem um minicurso e também é um bônus lá do nosso curso da preparação à aprovação. Então, dentre os tópicos, dentre os princípios curriculares que a obra Metodologia do Ensino de Educação Física trazem, quando a gente fala que não basta que esses conteúdos sejam apenas ensinados, mas que é preciso que eles se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social, nós vamos estar falando de um princípio de seleção de conteúdo, que é a relevância social do conteúdo. Então, o coletivo de autores traz que justamente para a gente trabalhar um conteúdo na aula, né, na aula de educação física, é fundamental que para a seleção desse conteúdo, esse conteúdo de fato tenha uma relevância social, esteja ligado à cultura daquele indivíduo, a toda a realidade sócio-histórica daquele indivíduo. Então, falando dessa citação específica, nós vamos estar falando do princípio curricular de seleção de conteúdo chamado relevância social dos conteúdos. E aí, nas próprias alternativas, ele fala de adequação às possibilidades sociocognoscitivas, provisoriedade do conhecimento, contemporaneidade do conteúdo, que são outros princípios curriculares que o coletivo de autores traz, né? Assim como a espiralidade, a simultaneidade, a contemporaneidade, a provisoriedade e assim por diante. Mas, enfim, falando especificamente dessa citação, né, que não basta que os conteúdos sejam ensinados, mas que sim ele tenha uma ligação aí com a significação humana e social, nós vamos estar falando da relevância social do conteúdo. Primeira questão, então, a alternativa C é a correta. Segunda questão, de acordo com Galarrot, os movimentos humanos são divididos em fases ou etapas. A educação física escolar tem papel importante no desenvolvimento de vários tipos de movimentos, exceto. E aí, para resolver essa questão, a gente tem que relembrar aí as fases do desenvolvimento motor de acordo com o Galarrot, né? A gente tem, primeiramente, a fase dos movimentos reflexos, que são aqueles movimentos involuntários, iniciam desde lá da vida uterina e vão até por volta do primeiro ano de idade. A gente tem em seguida a fase dos movimentos rudimentares, que são as primeiras explorações de movimento voluntário, né, do indivíduo, que vai do nascimento até por volta dos 2 anos de idade.
Em seguida, a fase dos movimentos fundamentais, onde a gente passa a explorar e refinar as primeiras habilidades motoras propriamente ditas de manipulação, estabilização e locomoção. E por último, a gente tem a fase dos movimentos especializados, que é onde a gente combina todas essas habilidades fundamentais e vai refinando para utilizar, seja nas atividades da vida diária, seja no lazer, ou seja até mesmo no esporte, né? A gente tem os movimentos especializados. Então, nesse caso dessa questão, ele fala que a educação física escolar tem um papel importante no desenvolvimento de vários tipos desses movimentos, exceto um, que é justamente os movimentos reflexos, né? A educação física escolar vai trabalhar tanto nos movimentos rudimentares, como fundamentais, como especializados, né? A partir das aulas da educação física escolar, a gente consegue, sim, trabalhar todas essas fases desses movimentos rudimentares, fundamentais e especializados, porém a educação física não vai trabalhar nos movimentos reflexos, justamente porque são movimentos involuntários, né? São aqueles primeiros movimentos do indivíduo, porém são movimentos reflexos ou movimentos involuntários. Então, por conta disso, a educação física escolar não vai ter papel importante no desenvolvimento desses movimentos reflexos. Nesse caso, segunda questão, a alternativa A é a correta. A educação física não vai trabalhar na fase dos movimentos reflexos. Terceira questão, a educação física tem papel fundamental na transferência do aspecto ao cumprimento de regras sociais, iniciando esse processo com jogos e modalidades esportivas. Quando a criança é incentivada a respeitar as regras, árbitros e adversários e também resolva seus conflitos pelo diálogo, estamos utilizando qual tipo de conteúdo? E aí a gente relembra as categorias de conteúdos, né? Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Relembrando rapidamente, os conteúdos conceituais são relacionados ao saber ser, então aquele conhecimento mais teórico, aquele conhecimento dos fatos históricos, da teoria propriamente dita. Os conteúdos procedimentais são relacionados ao saber fazer, então são de fato as habilidades motoras, as técnicas, né? o fazer propriamente dito. E por último, os conteúdos atitudinais, que são relacionados ao saber ser. Então, a gente vai ter aí os conteúdos relacionados ao respeito, à ética, ao diálogo, à socialização, né, ao convívio com as outras pessoas. Então, esses são as três categorias de conteúdos. Agora, eu fiquei na dúvida se no conteúdo conceitual eu falei saber ser ou saber saber. O certo é o saber saber, né, a teoria propriamente dita. Então, nesse caso, nessa questão, como a gente vai estar falando da criança ser incentivada a respeitar regras, árbitros e adversários e também a resolução dos conflitos pelo diálogo, a gente vai estar falando sobre o saber ser, né? A ética, o respeito, a solidariedade, o diálogo propriamente dito, que são os conteúdos atitudinais. Nesse caso, a alternativa D é a correta dessa terceira questão. Quarta questão, sabemos que os esportes em geral são um bom meio para obter uma condição física saudável. Também temos conhecimento de seu valor enquanto atividade de lazer, seja praticando ou apenas assistindo à sua prática, ou ainda, e o mais importante, enquanto valioso elemento educativo que serve para o reforço de valores morais adequados e hábitos que valorizam a qualidade de vida. Indiscutivelmente, a importância dos esportes é elevada na sociedade atual. O princípio básico dos esportes da escola e aí a gente relembra aquela conceituação do esporte na escola e o esporte da escola. O esporte na escola vai ser aquele esporte de rendimento transportado para a realidade escolar. Então a ideia é trabalhar o gesto técnico, é trabalhar o resultado, é trabalhar a vitória e também buscar novos talentos esportivos, né? Esse é o esporte na escola, o transporte do esporte de rendimento para a realidade escolar. Enquanto que o esporte da escola é o esporte que de fato é educacional, é o esporte que surge na realidade escolar, trabalhando aí principalmente a solidariedade, a inclusão, a ideia de jogar a dois, e não apenas contra o outro, buscando aquela vitória, aquele resultado de forma exacerbada. Então, quando a gente fala de esporte da escola, o princípio fundamental, aí, o princípio básico vai ser justamente a inclusão e não apenas a realidade do esporte na escola,
que é a exclusão daqueles indivíduos mais aptos, daqueles indivíduos menos aptos, na verdade, né? Buscando trabalhar apenas aqueles que dominam o gesto técnico, que tenham a possibilidade aí da vitória. Então, o esporte da escola vai trabalhar principalmente a solidariedade e a inclusão. Nesse caso, quarta questão, alternativa B é a correta. E quinta questão, a atividade física, os exercícios físicos e as práticas esportivas têm sido citadas como fatores importantes na vida das pessoas. Portanto, é natural que a área da educação física procure contribuir para a construção do conhecimento a respeito do assunto. Em que ano deu-se a regulamentação da educação física como profissão e, a partir daí, surgiram documentos para nortear tanto a prática profissional quanto a formação profissional e mencionou-se o tema qualidade de vida. E aí a gente fala de um documento fundamental para a educação física, que é a Lei 9696 de 1998, que é justamente a lei que vai regulamentar a profissão da educação física e, consequentemente, vai criar aí os conselhos regionais e o Conselho Federal da Educação Física. Então, quando a gente fala de documentos relacionados à educação física, esse é um dos principais, a Lei 9696 de 1998, pois é justamente a lei que vai trabalhar aí a formalização da profissão e a criação dos conselhos. Então, por isso, nesse caso, a alternativa correta vai ser a alternativa D, já que justamente essa lei, a 9696, foi promulgada aí em 1998. Então, quinta questão, a alternativa D é a correta. E com isso, finalizamos essa nossa terceira aula trabalhando questões da banca IDIB. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. E qualquer dúvida, fico à disposição aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursoscdfísica.com, ou também pelo nosso Instagram, @concursoscdfísica, onde também diariamente estamos postando conteúdos por lá. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.